8h35 em Campos. Já voltamos com o nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Antes de voltar aqui a entrevista com o nosso convidado, o Alcimar Chagas, o Alcimar Ribeiro, economista e professor da UENF, e hoje na bancada com a gente o Aloysio Abreu Barbosa, deixa eu trazer, tá inclusive no portal folha1.com.br, ciclone extratropical poderá provocar ventos fortes entre quarta e quinta, hoje e amanhã. A Defesa Civil faz série de recomendações, principalmente, inclusive está aqui no portal, tem uma foto do Farol em São Tomé, para a população da área litorânea do município de Campos, mas naturalmente serve para São João da Barra, serve para São Francisco, esse ciclone extratropical previsto para hoje, com alerta aí da Defesa Civil. Bom, voltamos com o Folha no Ar, e hoje, recebendo aqui o Alcimar Ribeiro. Aloysio, eu vou te pedir para abrir esse bloco aí, por gentileza, e é um assunto muito, muito importante e que reflete no nosso dia a dia. Talvez pela distância, talvez por outras questões, as pessoas não se liguem tanto, mas tem refletido, e sim, muito no nosso dia a dia, que é essa guerra na Ucrânia e agora essa crise, né, em Taiwan. Por favor, Luiz. Alcimar, parece muito claro. Estamos realmente em um momento de realinhamento geopolítico. A gente estava com uma coisa que vinha durando desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, final dela, onde seus vencedores, primeiro, dividiram o mundo, um bloco capitalista, um bloco socialista. O bloco socialista veio a pique, queda do Muro de Berlim em 89, dissolução da União Soviética em 91. Pareceu que ia ser monopolar, mas agora a China e a Rússia estão enfrentando, em termos geopolíticos, o Ocidente, né? E com consequências econômicas que a sua área muito claras. Na guerra da Ucrânia, e essa crise de Taiwan que está só começando. A gente não sabe onde é que isso pode parar. Esperemos que não em guerra ou em outra guerra. Como você, como economista, como é que você vê essas consequências no nosso dia a dia? Sim, com muita preocupação, né? Muita preocupação. Conversávamos também lá atrás sobre a Ucrânia. Eu tinha uma expectativa de que a guerra duraria um período muito menor, né? Em função exatamente das consequências econômicas. Mas ela vem se arrastando, né? Eu não esperava que fosse arrastar tanto tempo, porque o mundo é globalizado, essa que é a verdade, o mundo é globalizado, né? Os países dependem, na verdade, dos seus parceiros, do fortalecimento dos seus parceiros. Então, o mundo precisa estar forte economicamente, né, para que realmente os benefícios individuais possam ocorrer de cada país, né? Então, eu vejo com preocupação exatamente por isso, né? Vimos o quanto a guerra da Rússia com a Ucrânia, né, dificultou a economia do mundo inteiro. E aí, Cláudio, é o que eu falava anteriormente, né? Os problemas que nós vivemos hoje são consequência também da guerra da Rússia e da Ucrânia. São consequências. Afinal de contas, o Brasil exporta commodities. O Brasil depende do mundo forte economicamente, né? Se esse mundo enfraquece, nós somos afetados também, né? E agora, a China, quer dizer, com esse conflito, né, muito claro, né, com Taiwan. Isso também é motivo de muita preocupação. E, na verdade, sinceramente, eu acho até um exagero da China. Porque a China, na verdade, ela já tem uma importância econômica no mundo bastante representativa. E ela, quer dizer, aprofundando um conflito como esse, como ela não quis, por exemplo, se aprofundar com a Europa, né? Fazendo isso agora lá com seus parceiros, né? Isso é complicado, é muito complicado, para a China mesmo. Então, por isso que a expectativa para
o próximo ano e o período mais de curto e médio prazo, é de que o mundo fique mais frágil economicamente. A Europa hoje já tem essa preocupação em relação a uma desaceleração econômica, já existe uma desconfiança muito grande dos consumidores, a Bolsa de Valores mesmo já sofre consequências, entendeu? Na Alemanha e Estados Unidos com inflação subindo os juros, isso é uma coisa de país sul-americano. Exatamente. Há 10 anos a gente não pensava nisso. Exatamente. Então, eu tenho muita preocupação em relação ao futuro próximo, porque todos serão afetados, né? E um aprofundamento de guerra, além da questão econômica, existem outros problemas também associados, né? Só para... lógico que o Alcimar domina isso, mas só para o ouvinte entender essa coisa de Taiwan. A guerra da Ucrânia, todo mundo está aí na mídia há muito tempo, né? A coisa de Taiwan. A China foi um império desde... é uma das civilizações mais antigas do mundo, tem 5.000 anos de civilização contínua. O calendário deles está muito à frente do nosso. Né? E foi assim até o final do século XIX e no século XX. Aí passou uma disputa de poder ali na China entre o bloco nacionalista, que era apoiado pelas potências ocidentais, e o bloco que se formou com Mao Tse-tung e o bloco socialista. Em 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, o bloco socialista ganha e é fundada a República Popular da China. E a China nacionalista vai sendo diminuída até ficar na ilha de Formosa, que é onde hoje é Taiwan, República de Taiwan. Né? E a Nancy Pelosi, presidente da Câmara do Congresso dos Estados Unidos, da Câmara Federal, perdão, que é democrata, tem as aliadas do Biden, foi para lá porque a China não entende como é que essa divisão de poderes, porque não há divisão de poderes na China. Verdade. O executivo manda tudo, manda o judiciário, manda o legislativo, ponto, acabou. É uma ditadura. Tem economia de mercado, sim, mas é uma ditadura. Como que a representante do poder legislativo vai lá em Taiwan? Ela foi. Enquanto ela foi, a China, porque a China encara Taiwan como uma nação, uma república separatista, é uma ilha, né? Separatista. Enquanto a nossa Pelosi estava lá, cruzaram um míssil por cima de Taiwan, cruzaram a aviação, e a China é uma potência econômica e militar, né? Porque a Rússia, veja bem, a Rússia é uma potência militar. Não é mais econômica há muito tempo. Embora a Rússia tenha, como a gente falou aqui, é um grande exportador de óleo e gás. Mas a China não, a China é o motor econômico do mundo. Então, assim, são essas correlações. Sim, perfeito, né? Uhum. Não, é verdade. Eu falei anteriormente, eu acho, quando eu falei exagero da China, é porque a China naturalmente considera uma China única, né? E esses países realmente não consideram a autonomia deles, né? Agora, eu falei do exagero por conta dos reflexos disso, né? Porque o aprofundamento desse conflito é ruim para a China também, porque Taiwan também é uma potência econômica, isso é verdade, né? É uma potência econômica. E isso, quer dizer, esse conflito da China com os Estados Unidos já vem desde 2018, né? Conflito comercial, né? Comercial China e Estados Unidos, né? E isso não foi bom, porque isso vem se prolongando esse período todo. Então, no momento que nós esperávamos que realmente o mundo fosse, enfim, trilhar o caminho da paz, a gente está vendo aí um caminho bastante complicado, né? É muito perigoso, realmente. Eu lembro da época da pandemia, que o homem vai acordar depois dessa pandemia mais altruísta, exatamente, mais generoso. A situação está complicada. Saímos para a guerra da Ucrânia, agora a crise na China. Só que, assim, essa é a opinião, lógico, cada um tem a sua. O que eu acho o seguinte, por que Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial? Qual foi o fator básico? Ele abriu guerra em duas frentes. Ele estava numa guerra com a Inglaterra, né? E foi invadir a Rússia. O Ocidente, economicamente, militarmente, está empenhado numa guerra na Ucrânia. Para que vai abrir uma segunda... Sim. Isso, em termos de estratégia, é uma tremenda estupidez, né? Não, é verdade. Eu acho que não tem espaço para isso, não. Né? Quer dizer, na verdade, eu não consigo enxergar, como já ouvi alguns comentários, né, que foi desnecessária essa viagem, né? Nancy Pelosi. Exatamente.
Eu não consigo, na verdade, quer dizer, ver isso dessa maneira, né? Mas, enfim, tem as características da própria China, né? E gerou esse conflito todo. Mas eu imagino ainda que um mundo em que preserva a democracia, evidente que a China é diferente politicamente, né? Mas não existiria espaço para isso mais, né? Mas existe. Está constatado que realmente certas decisões, né, podem ter impacto negativo politicamente e é ruim, né? O mundo que a gente, assim, desculpe perguntar, de que ano? 52. Então, todos nós que somos do pós-Segunda Guerra. Né? Nós não vimos, ouvimos e tal, relatos, mas não vimos. Acho que todo mundo aqui cresceu, todo mundo aqui, a maioria dos ouvintes também, telespectadores, crescemos achando que a gente ia morrer, viver 100 anos e ia morrer sem ver uma guerra de conquista na Europa. É verdade. Tá? E a guerra de conquista na Ucrânia. Então, é verdade. O mundo dá voltas, né? Dá volta, né? É verdade. Tudo isso é muito dinâmico, né? As coisas podem mudar a qualquer momento. Né? E estamos mudando para o pior, né? Isso que é ruim. Preocupado com as próximas gerações aí, né? Porque esses jovens, essas crianças, né? Qual será o futuro desse povo, né? Mas qual você acha que pode ser para a gente aqui no nosso canavial? Qual pode ser as consequências? A gente está vivendo da Ucrânia, acho que todo mundo está vivendo da Ucrânia. Né? O combustível disparou. Né? E se por acaso houver uma nova conflagração envolvendo a China, por exemplo, qual seriam as consequências para nós? Para nós aqui. Você vê, a China mesmo é uma grande parceira. A Ásia, né, é a maior parceira comercial do Brasil. Né? Então, o enfraquecimento econômico da China, que naturalmente quando se envolve em guerra, você tem enfraquecimento econômico. Né? Aliás, já está em desaceleração a indústria chinesa. Né? Isso afeta diretamente. Nós exportamos minério de ferro, soja, açúcar, exportamos. Então, o que nós precisamos é de uma Europa, de uma Ásia, dos Estados Unidos, né, em paz e fortalecidos economicamente. Nós dependemos diretamente disso. E, ao contrário, nós temos internamente uma industrialização em queda, né, se fragilizando cada vez mais. Né? Por isso que é necessário pensar endogenamente, para dentro, olhar para dentro e pensar alternativas. Né? Nós não podemos ficar nessa dependência eternamente, vendendo commodities, né, para os países desenvolvidos. Temos que pensar nosso canavial. Essa é a ideia. Pensar o canavial é necessário. Mas dentro do pau-brasil, passando pelo canavial, a gente faz isso, exportar commodities. Está meio milênio exportando commodities, né? Exatamente. Quer dizer, e a balança ela se desregula profundamente, né? Porque nós exportamos produtos que dependem da oscilação de preço internacionalmente. Nem isso a gente tem poder de interferência, né? O preço do petróleo sobe e desce, a gente não pode fazer nada, né? E produtos com um valor, vamos dizer assim, agregado, menor, né? Assim. Importamos produtos de alto valor. Então, isso desarticula a nossa balança comercial fortemente, né? Então, na verdade, a gente está gerando riqueza fora. Aliás, isso é uma outra questão, né? Quer dizer, todo o esforço, né, no país, né, acaba gerando riqueza fora. Isso acontece com os grandes investimentos também que nós temos, com base em recursos naturais. Né? Aqui, porto, petróleo. Né? A gente não tem a capacidade de fixar riqueza localmente. Né? Ela foge. O Edmundo comentou sobre indústria, beneficiamento do abacaxi, eu coloquei o aipim aqui na jogada, essa coisa toda, que são produtos aqui, maracujá, muito comuns e em grande escala aqui no município de São Francisco. Eu recentemente estava fazendo uma pesquisa sobre a desindustrialização no país. E aí teve um economista que falou, gente, de repente a desindustrialização é um bom negócio a partir de quando outra parte da economia brasileira, outra fonte da economia daquele país começa a crescer, que é o agronegócio. O que você pensa sobre... Porque a desindustrialização acho que vem desde a década de 80, se não me falha, começa a cair ali lá pela década de 80, e o ponto mais agudo agora, perdemos algumas fábricas automotivas,
e tantas outras, né? Como você fala aí, às vezes o próprio petróleo nosso vai lá para fora, refina, volta para cá, enfim. O quão é importante, na sua opinião, a industrialização do país ou reindustrialização do país, o governo trabalhar nessa coisa de reindustrializar? Eu acho que a economia, assim, né, a gente deve dividir, vamos dizer assim, em algumas partes, né? Ainda mais um país como o Brasil, né? Bem diferente internamente, né? Você tem São Paulo, tem Piauí, né? Rio de Janeiro, Minas, enfim, é um país de diferenças continental marcantes internamente, né? Então, o que acontece? Dotado de recursos naturais que podem interessar, vamos dizer assim, a exploração por grandes empresas, né? Grandes negócios de cunho internacional, como o petróleo, são empresas internacionais, né? Que estão por aí e tal. Então, existe essa economia, né? Existe a economia doméstica, né? Então, é preciso olhar isso, né? Separar isso, né? A economia, essa economia com base em recursos naturais, você, vamos dizer assim, não tem muito controle sobre isso, porque esses investimentos vêm de fora para dentro, né? Vêm de fora para dentro e, quer dizer, você não tem muito controle sobre isso. Agora, sobre a atividade tradicional, você pode exercer um certo controle sobre isso, né? E exercer um certo controle sobre isso é quando você pensa, planeja, na verdade, como transformar recursos em riqueza. É o caso que você falou aí da mandioca. Quer dizer, a mandioca não vale nada, né? Quando você vende da forma que você vende. Centavos a tonelada e tal, né? Onde eu estou comendo tapioca, para ficar elegante igual vocês. Um pacotinho de tapioca. Um pacotinho de tapioca custa R$6. Entendeu? Quer dizer, olha só. Sim. E outra coisa. E é vendido de uma maneira muito simples, né? Você pode vender de uma maneira bastante sofisticada. São os tais nichos, né, que eu estou te falando. Então, no mundo global, você encontra a possibilidade de avanço, né, a partir do esforço local. Tá certo? E quando você faz esse esforço, você cria musculatura, se fortalece, para obter os benefícios dos grandes projetos. Nós falamos do porto. Hoje, nós não tiramos proveito do porto. Por quê? Porque a nossa musculatura está frágil, igual a minha. Tá certo? É preciso fortalecer essa musculatura para tirar benefícios dessas externalidades do Porto do Açu, por exemplo, né? Mas essa musculatura você cria a partir dessa experimentação, ou seja, de planejar a transformação de recursos que você tem, recursos materiais ou imateriais, em recursos, vamos dizer assim, riqueza. São as vantagens comparativas que você tem, né? Transformam em vantagem competitiva. É como transformar a mandioca num produto de alta competitividade. Como transformar o maracujá em negócio de alta competitividade. É pensar isso. Só que para pensar isso, não é tão simples assim, né? Quer dizer, com essa política que está aí, fica bastante complicado. Alcimar, vou te falar, são 8h53, a gente já parte para fechar aí esse programa, mas é exatamente isso. Agora, só mais uma pergunta aqui com relação a essa industrialização. Como concorrer com a China, então? Não, mas a China deu um negócio específico. Nós fornecemos porque a mão de obra deles isso na industrialização que eu estou falando, porque a gente perdeu muito por conta disso. Veja só, mas aí que está. A China, rapaz, a Índia, Singapura, aqueles países todos lá, né? Eles deram um salto, meu amigo, rapidamente. Os tigres, chamados tigres asiáticos. Anos 80, né? Deram um salto. Aí era Japão, Coreia do Sul. Exatamente, mas esse salto foi na educação, realmente. Não é o discurso da educação, não, que a gente tem. Nós temos um discurso, lá tem uma prática. Você vai na Universidade dos Estados Unidos, né? Você vai encontrar um monte de asiáticos. Eu estive em Portugal na universidade, a professora falou, tá vendo esse cara que está passando aí, um sujeito todo esquisito e tal. É o melhor estudante da universidade. De onde o cara é? Singapura, um louco para trabalhar, para estudar. Os caras têm uma dedicação, meu amigo. E eles levaram todo esse conhecimento para lá, que transformou, inclusive a Índia. A Índia tem aquela Índia tradicional e tem uma Índia diferenciada, né? Avançada. Não, a Índia, gente, manda seus próprios satélites para o espaço. Exatamente. Vamos combinar, né? E os caras ficam naquele rio ali. Que tem aquela parte. Eu sei, mas a gente, assim, a gente não pode. O caso da China e da Índia são civilizações de matrizes diferentes. Uhum.
própria e outra coisa, muito mais antiga que a nossa. Sim. A China ainda tem 5 mil anos de civilização. Nós temos, voltar para Cristo, 2.000 anos. Voltar para a Grécia, 2.700. Então, eles têm o dobro de tempo da gente. E outra coisa, são civilizações contínuas. Mesmo povo, mesmo local, uma religião ali, um estilo de Estado. Né? Então, são civilizações. Então, realmente, a China veio e, até pelo mercado interno, né, Alcimar, que é muito importante, a Índia... Os caras são super populosos. Tudo 1 bilhão, acima de 1 bilhão. Mas os tigres asiáticos, eles se transformaram muito rapidamente, né? Mas aí veio aquela crise no governo Fernando Henrique, no segundo governo Fernando Henrique, dos tigres asiáticos, lembra? Japão, aí depois veio a China. Perfeito. Os tigres asiáticos eram os capitalistas. Aí depois veio a China, logo depois dos anos 90 veio a China e é o que a gente conhece hoje. Né? Perfeito. Só complementando a sua pergunta, então esses caras atraíram muitas empresas americanas, né? Tinham um custo muito elevado, né? Foram para lá, porque lá tinha uma mão de obra barata, Sim. entretanto, de alta produtividade. Já a nossa mão de obra, a questão da produtividade é duvidosa. É complicado aqui. Cara, professor Alcimar, eu quero agradecer muito ao senhor, muito mesmo, dizer que é sempre uma aula aqui para todos nós. É um prazer recebê-lo sempre. Dizer que a hora que quiser, as portas estarão abertas. Também sobre o lançamento do satélite da Índia. Eles são feitos lá de Italva, se vocês não sabem. Nós temos lá um avançado sistema lá de... Mas o ciclo motor é lá construído em frente a Hamilton. Hamilton? A besta, rapaz, a besta. Rapaz, eu quase que eu mandei uma foto para ele ontem, passei numa concessionária, tinha uma besta zerinha ali vendendo. Eu falei, Hamilton, quer uma? Obrigado, professor Alcimar, um grande abraço, sempre. Obrigado, continue aí. Tomara que os políticos continuem até nem gostando do senhor, mas passe a ouvi-los. Ouvir pelo menos, né? Eu falo muito de bobagem, mas alguma coisa serve. Obrigado a todos, obrigado, Aloysio, obrigado a todos os participantes. Obrigado ao senhor. Aloysio, obrigado também. Desculpa, perdão. Não, agradecer a você, e aí a gente reafirma, né, e confirma esse carinho que o Alcimar tem e essa forma tranquila dele passar as coisas que a gente pega muito fácil. Didática, né? A economia é bom, alguém como o Alcimar, para falar de maneira didática. A economia é um assunto que, para quem não é da área, às vezes parece rarefeito. E tem consequências diretas na nossa vida. É verdade. Isso é para... Tá aqui, Beto. Aqui o nova publicação, um livro, que tem aqui Política Democrática, Retomada do Desenvolvimento, Reflexões Econômicas para um Modelo de Crescimento e Inclusão Social, Fundação Astrogildo Pereira, e tem aqui trabalho tanto do Alcimar, professor, economista e professor da UENF, quanto do seu colega da UENF, Hamilton, que a gente falou aqui agora. Perfeito. Hamilton Garcia, cientista político. Então, saudar a publicação de vocês e agradecer pela entrevista. Como o Nogueira disse, eu reforcei aqui muito didática. E vamos ver como é que essa interface aí da política com a vida cotidiana dos brasileiros nos conduz aí no próximo ano. Né? Porque uma coisa que a gente nem abordou aqui, e poderia ter falado sobre várias coisas, mas que esses estouros de tetos orçamentários, eles cobram um preço. Sim. E eles vão vir em 2023, né? Perfeito. Dinheiro não brota do chão. Né? Então, esperemos que... Todos os economistas, seus colegas, eu acho que você próprio concorda, 2023 vai ser um ano muito difícil para o Brasil. Sem dúvida. A expectativa é realmente o aumento da oferta, né, da produção, para gerar novas vagas de trabalho, né, renda, e essas pessoas possam se inserir, melhorando a dinâmica econômica, né? É o que se espera. Nada acontece rapidamente, né? Vamos torcer. E obrigado aí pela entrevista. Prazer grande. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Alcimar, mais uma vez. Aloysio, amanhã de volta às 7 da manhã e nossa convidada amanhã, Fátima Castro. Né? Vem para... Prazer também estar recebendo ela aqui. Sim. Mulher que tem um trabalho incrível. Não.
Não. Fátima Castro, Solidariedade. Desculpa. Sim. Você falou Fátima Pacheco. Tá certo, sei quem é. Trabalho incrível, já desde ali, acho que dos anos 80, se não me falha a memória, na assistência, né, aos soropositivos. Sim, Foi um vírus, o HIV, que antes dessa loucura que foi a Covid já causou muito impacto no mundo, né? Enfim, um trabalho incrível de assistência aos soropositivos. Hoje, graças a Deus, desde o AZT, hoje o soropositivo tem uma vida mais ou menos como o do diabético, né? Você controla, não é mais como foi, infelizmente, no início, sentença de morte. Né? Medo da morte. Né? Hoje em dia é uma diabetes um pouco mais grave, você tem que controlar, né? Mas, enfim, ela continua com o trabalho dela, nem todo mundo tem condições para isso, então tem a parte psicológica muito afetada, né? Vamos estar aqui falando um pouco sobre isso amanhã com Fátima Castro. Mas incrível dela é que 100%, 10 em cada 10 apostava que ela tinha a doença quando ela lançou aquela casa. Impressionante o pré-julgamento que a gente faz, né? E ela fez por amor ao próximo, fez por empatia, fez por ser uma pessoa muito especial. Vai ser muito bom o programa amanhã. Acho que Fátima Castro faz há décadas o que a gente esperava que a humanidade fosse fazer depois da pandemia e ao contrário. Verdade, o próximo. É verdade, E a saída é essa realmente, né? Essa preocupação com o próximo, né? Cooperação. Sem isso a gente vai ter muita dificuldade. Verdade, sim. 9h01. Fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje, agradecendo a você o carinho, a audiência, a todos que interagiram aqui conosco no Face, você que está nos acompanhando no rádio, continue ligado, é claro, na Folha FM, tem muita música de qualidade aí, e a gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar.